Muito obrigada, doutora Carina. Gostaríamos de registrar a presença, no início da tarde, do vice-presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, que esteve aqui no início da tarde com a gente. Bom, convidamos nesse momento o professor doutor César Luiz Passoldi para a apresentação da sua palestra sobre o tema A Ética nas Instituições Públicas e sua antítese, a corrupção. César Luiz Passoldi é doutor em Direito do Estado pela USP, pós-doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Saúde Pública pela USP, especialista em Saúde Pública também pela USP, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, docente da Universidade do Vale do Itajaí, é consultor de organizações nas áreas jurídica e axiológica, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, em mandato de 2013 a 2017, e vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC. Com a palavra, professor César. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar aqui presente. Quero agradecer o convite que me foi feito. E, especialmente, se me permitirem, através do conselheiro Wilson Vandal, que eu soube foi quem me indicou para estar aqui hoje. Muito obrigado, obrigado às instituições que promovem esse evento. Eu vou usar um material de apoio para ficar dentro de um tempo razoável, mas a nossa Adriane vai me avisar quando faltarem 10 minutos do meu tempo. Fará essa gentileza com um sinal bem discreto. Ah, tu me avisarás com um sinal que não precisa ser tão discreto assim, não. Tá certo? Eu pedi também aos promotores que me permitissem, desse evento, conversar com o microfone na mão. Não é? Eu não estou com 50 anos de magistério e no ano que vem 50 anos de advocacia, só me sinto bem em tribuna quando estou fazendo sustentação oral. Aliás, agora está na moda, né? Enaltecer a tribuna, aqui em Santa Catarina, pelo menos. No mais, eu como professor, gosto de circular na sala e olhar nos olhos daqueles que estão me ouvindo e que estão me dando a honra e o privilégio de serem estimulados pelas minhas ideias. Num primeiro momento, fiquei me imaginando, ao contrário da palestrante que me antecedeu, parabéns a ela, eu fiquei me imaginando o que faria eu num encontro sobre ouvidoria e corregedoria. Demorei um pouquinho, porque às vezes a ficha demora a cair na gente, né? Na cabeça. De repente, não, esse meu tema tem tudo a ver, né? Por quê? Porque ouvidoria e corregedoria são elementos estratégicos de transparência. E a transparência é o único antídoto eficiente para a corrupção. Todos os outros antídotos e contravacinas que se aplicam contra a corrupção têm limitação, a transparência não. Nós vamos voltar a falar sobre ela quando eu estiver conversando com as senhoras e os senhores sobre o quanto a corrupção ofende, essa é a palavra, a democracia. E o conceito moderno de democracia, que foi construído pelo Bobbio, eu fiquei com pena que ela não disse. A única coisa que eu me orgulho de tudo que está ali no meu currículo é que eu escrevi esse livro sobre a ética de Norberto Bobbio, o ensaio, que foi a minha tese de pós-doutorado. E ali, entre outras coisas, eu aprendi o conceito contemporâneo de democracia, que, por ser contemporâneo, tem alguns elementos do conceito tradicional, mas tem a transparência como elemento fundamental. Não há democracia sem transparência, da coisa pública, obviamente. Então, me senti confortável, depois de alguns minutos, quando caiu a ficha, disse, não, realmente, o meu querido conselheiro Wilson Vandal se reportou a este tema, que é fundamental para mecanismos como ouvidoria e corregedoria, que devem ser eficientes no zelo pela coisa pública e a transparência do interesse público. Né? Nós vamos começar
como eu disse, eu preciso do apoio por causa do tempo, porque esse é um tema que me empolga muito. Em outubro passado, houve um evento aqui no nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina que era especificamente sobre direito eleitoral e corrupção. E eu fui palestrante também, né? E lá eu me empolguei, era para ser 50 minutos, e eu aí acabei falando 1h10, fiquei envergonhado, pedi desculpa, porque antes de mim houve uma intervenção, que eu respeito, de uma colega minha advogada, que estava muito inconformada, foi imediatamente antes de eu começar a minha palestra. Porque um cliente dela, eu já fui juiz eleitoral do nosso Tribunal Regional Eleitoral, para minha honra, representando a classe dos juristas, e nunca advoguei lá, mas advogo e advoguei muito nas outras áreas e nos outros ramos, especialmente o ramo de direito constitucional e de direito trabalhista. Mas eu fiquei muito impressionado, porque a minha colega, e estou sendo respeitoso, mas não posso deixar de provocar a reflexão de vocês, que me antecedeu na palestra, estava inconformada porque um cliente dela tinha sido condenado e perdido o mandato eleitoral, porque ele tinha subtraído dos cofres públicos apenas R$ 1.130. Ou seja, a minha colega estava propondo uma tabela de corrupção. Então, até 1.100 não é corrupção. 1.101, pronto, agora é corrupção, vamos caçar o mandato. Eu fiquei, olha que eu normalmente sou uma criatura calma, serena e bem-humorada. Eu fiquei muito incomodado com isso. Como eu tenho, Deus é muito bom, eu tenho um filho de 10 anos de idade, que poderia ser meu neto, que é o meu temporão, e ele evidentemente energizou a minha vida. Quando vem uma coisa dessa, eu puxo o meu celular, e a foto dele está bem aqui de cara, fico olhando e penso, não vou deixar a minha pressão alta subir, porque eu tenho que educar essa criatura aqui. Fiz isso uma porção de tempo, mas a Adriane não adiantou. Porque propor porque é só R$ 1.130, aquilo não é uma corrupção e, portanto, não deve ser punida, num velho professor como esse que está lidando com direito constitucional, com teoria política, com a questão da corrupção. O Bobbio foi um dos pioneiros na Europa a tratar da corrupção com seriedade, não é? Foi algo que eu tenho que lhes confessar impactante. E eu aí já saí do papel que eu tinha levado e já comecei por esse assunto, né? Com todo o respeito, etc., mas mostrando a minha inconformação, e aí não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista jurídico também, não é? Vocês, os senhores e as senhoras, podem imaginar uma graduação de valor de corrupção? Eu não consigo. Eu não consigo. Então, diriam os nossos irmãos argentinos, vou começar agora, mas espero que todos percebam onde nós pretendemos chegar. Quem é que vai mudar aqui, que eu não entendo dessa tecnologia, e o meu filho de 10 anos não está aqui, então alguém precisa me socorrer. Isso. Vamos começar pelo conceito de instituições públicas. Brincando, mas brincando seriamente, eu não sei qual o conceito de instituições públicas para quem me convidou, para a instituição que me convidou. Mas eu entendo por instituição pública o que escrevi aí. São todos os organismos vinculados direta ou indiretamente ao Estado, e eu incluo no indiretamente os terceirizados, desde que com o contrato formal aprovado pelo Tribunal de Contas respectivo, eles se tornaram, na prestação daquele serviço, a meu juízo, instituições públicas. Então, todo o raciocínio, a meu juízo, respeito qualquer juízo contrário, o raciocínio é assim: tudo que aquela instituição terceirizada, através de contrato de direito público, obviamente, aprovado pelo Tribunal de Contas respectivo, fizer, está sujeita à fiscalização de transparência pública de qualquer ato de instituição de administração direta ou indireta. Então, o meu espectro para conceber instituição pública
coloca os terceirizados. Eu estou insistindo nisso porque eu conheço casos, lecionei direito administrativo, em que essa condição de ser um terceirizado por um instrumento público não levava a instituição beneficiada pelo contrato a craseado condição de responsável, como se fosse da administração pública. Ficava responsável porque era responsável. Vamos adiante. Então, não, perdão, filho, eu ainda quero acabar o meu conceito ali. Direta ou indiretamente ao Estado, dotados constitucionalmente do compromisso intrínseco e inarredável com a sociedade. A gente tem falado muito pouco na sociedade, né? E eu quero que os senhores e as senhoras reparem que a palavra sociedade, e eu sou aristotélico, ela é uma categoria, e eu a uso sempre com S maiúsculo. Estou vendo 4 ex-alunos meus aqui que sabem que eu faço sempre essa brincadeira no primeiro dia de aula. Nas minhas disciplinas, quem escrever a palavra Estado com E maiúsculo será obrigado a escrever a palavra sociedade com S maiúsculo também. Senão eu lhes retirarei 3 pontos em cada nota em que esse erro for cometido. E sempre uso o mesmo argumento popular, porque cheguei à conclusão que tem que ser popular, senão não impressiona. Se o Estado, que é um malandrão, que é sustentado pela sociedade, recebeu a honra de ser com E maiúsculo, a sociedade que está pagando a conta tem que ter o S maiúsculo também. Digo isso em 4 livros meus, em 3 deles com ironia e 1 com seriedade, sustentando a minha argumentação. O S minúsculo da sociedade, senhoras e senhores, é simbólico. Esse aí é o que paga a conta. Vamos pagar agora de novo nesse país. Já estamos pagando de novo. E pagando seja o que decorre de corrupção, seja o que decorre de incompetência e má-fé na administração pública. E cujo núcleo ético, então qual é o núcleo ético de uma instituição pública? Todos vocês que estão aqui, que operam direto ou indiretamente com controle das instituições públicas. O núcleo, ele tem um núcleo ético, ele tem um núcleo político, ele tem um núcleo jurídico, que é o quê? Compromisso com o interesse coletivo. Eu estou tomando muito cuidado, quem for aqui da área do direito administrativo, antigamente nós usávamos muito a categoria interesse público. E eu resolvi buscar a categoria de direito constitucional, que é interesse coletivo. Porque o interesse público dá a impressão de que é aquele que interessa só a administração pública, né? Mas esse não é o núcleo ético, jurídico, administrativo, filosófico das instituições públicas, portanto do Estado. Não, o núcleo é o interesse coletivo, que está acima do interesse, aspas, público. Que se pode tornar sinônimo de bem comum, ou como eu faço, eu gosto de fazer isso, no meu livro Função Social do Estado Contemporâneo, eu faço isso, que é o quê? O interesse coletivo é o núcleo do bem comum, porque o bem comum não é só o interesse coletivo. Será que está teórico demais, você que é inteligente? Tudo bem? Tá. Agora sim, jovem, vamos adiante. Para poder conversar sobre corrupção e ética, é preciso fazer uma diferença entre ética e moral, né? Os nossos autores, eu vou tropeçar nesse fio aqui, vai ser muito interessante. Pronto. Os nossos autores, a começar pelo Aristóteles, que é um dos meus prediletos, em alguns momentos confundem deliberadamente ou não moral com ética. Se eu vou trabalhar a questão da corrupção, eu tenho que fazer a diferença entre as duas. O Aristóteles, por exemplo, acabou fazendo uma diferença quando escreveu um livro para o filho dele, que se chama Ética Nicômaco. Quando ele chegou neste livro, ele resolveu separar. Por quê? Porque ele queria dar conselhos éticos para o filho, ele não queria dar conselhos de moral. Aí ele separou os 2 conceitos. O Bobbio separa os 2 conceitos. Esses 2 conceitos têm relação entre si. Mas a questão da corrupção é uma questão de moralidade, mas é sobretudo uma questão de ética. Brincando, mas brincando sério. É muito feio fazer corrupção. Essa é uma visão moral. Que coisa feia fazer corrupção.
Isso é importante, mas não é aí o núcleo. O núcleo é: corrupção contraria os valores básicos da vida social. Opa, agora estamos falando de ética, não estamos mais falando de moral. Então, primeiro, o que é moral? Disposição subjetiva, porque é uma convenção subjetiva que muda. Eu sempre dou um exemplo que no começo as senhoras e senhoritas não gostavam, mas agora elas já aceitam, que é um exemplo contundente. Eu sou do tempo, quando jovem, que uma mulher jamais poderia entrar no Tribunal de Justiça com um traje que ela mostrasse os joelhos dela. Depois mudou-se para não podia ir de calças compridas. Quero ficar no padrão joelho. Por quê? Certamente não foi por um motivo de ordem ética. O motivo era de ordem moral. Que é o quê? Bem ou mal? Não, é muito mal. Há uma palavra, inclusive, interessante. É um pecado mostrar o seu corpo. Isso é muito mal. Isso é moral. E isso muda com uma dinamicidade impressionante. Ou eu estou dizendo algo que não corresponde à verdade? O que é ética? É uma atribuição também subjetiva, só que ela se consolida mais facilmente, se ela for bem estabelecida, de valor ou importância a pessoas, condições e comportamentos. Preservar o meio ambiente é um valor. Então eu vou preservar o meio ambiente por uma questão de importância do meio ambiente para a vida. Isso é valor. Se alguém me perguntar, a minha conversa está acadêmica, mas precisa ser para depois eu olhar o lado prático. Se alguém me perguntar, tá, professor César, então eu jamais cuidaria do meio ambiente por um motivo de ordem moral, eu responderei: se tu me encontrares um motivo fundamentado de moral, eu até vou achar interessante, mas tu tens que preservar por uma questão ética. E nós vamos chegar num aspecto importante. Quando chega na corrupção, o problema da corrupção é que ela consegue alcançar e atingir e agredir os dois vetores, a moral e a ética. Nós costumamos direcionar o nosso juízo de valor contra a corrupção com mais fundamento de ordem moral. Não. Eu lhes proponho que a gente recomponha isso e comece a condenar a corrupção, em primeiro lugar, do ponto de vista ético. Porque ela ofende o bem comum. E o bem comum é um componente ético da vida social fundamental. Parenteticamente, se me permitir a provocação, só lembrando, os tribunais de contas estão absolutamente comprometidos com a defesa do bem comum, não é do interesse público. Não é só conferir se a verba foi aplicada convenientemente. Tem que conferir se ela foi aplicada segundo as prioridades do bem comum daquela sociedade naquele momento. Que é uma outra coisa que me preocupa. Não, foram preenchidos todos os requisitos da legislação que determina o pagamento. Epa! E o requisito da Constituição que diz que um dos direitos fundamentais é a vida. O outro é a saúde. O outro é a educação. Foi atendido nessa aplicação? Perguntará o Ribas, que está chegando para mim: tá, professor, e o senhor está querendo dizer então que tudo tem que estar comprometido com... Sim, tudo tem que estar comprometido com a ética coletiva. Antes de estar comprometido com a moral. Aí, o que faz a ética? Ela estabelece uma noção específica de bem, que é dinâmica, porque ela respeita uma realidade concreta, ela respeita
essa realidade do ponto de vista institucional e do ponto de vista histórico. Então, hoje no Brasil, um dos elementos básicos da ética brasileira é recuperar o Estado brasileiro para sua função social. Porque ele está absolutamente desviado desse compromisso de valor fundamental que é com o bem comum. Se for para consolar, lhes comunico que a coisa começou na carta do Pero Vaz de Caminha. É que a historiografia oficial costuma sonegar o último parágrafo dele. Majestade, meu sobrinho não tem grandes habilidades, mas o senhor poderia conseguir um emprego para ele? É a última frase do Pero Vaz de Caminha, depois de contar que nós chegamos, descobrimos, acontecemos, encontramos seres estranhos, nus. Por último, em linguagem escrita contemporânea, é assim, ó, PS, 2 pontos. Não dá para dar um empreguinho, mas ele pediu o emprego. Então, nós já nascemos sob a égide de uma carta, na qual o escriba pede, confessando que o menino não tem muitas habilidades, um emprego. Como eu gosto de brincar com isso, me perdoe, mas eu sou obrigado a brincar, ou seja, que sorte que na época não tinha concurso público. Senão o guri não ia entrar nunca. Pô, professor, o senhor está falando mal do nosso país? Não, eu estou contando o que a história independente conta. Daqui a pouco, eu espero que tenha aí a transparência, eu pedi para a Super Patrícia, minha secretária, colocar, dos autores sobre história brasileira que eu vou lhe recomendar. Porque a minha geração e a maior parte da geração dos que estão presentes, nós estudamos por autores de história oficiais, só diziam que era bonitinho. Não. Nós temos que conhecer o que não é bonitinho da nossa história, para justamente determinar, com base na história, que valores nós temos que cultivar agora, que não foram cultivados lá atrás. A concessão de Sesmarias era corrupção pura, era quem desse a maior comissão, não para o coitado do rei Dom Manuel, agora vou chamar de coitado, que nem estava sabendo do valor das negociatas, para o intermediário. Então, a figura do intermediário na corrupção, senhoras e senhores, neste país é histórica. Está desde o primeiro período colonial. Dando exemplos rápidos para ir adiante, porque eu estou falando de fundamento ético. No primeiro império, qual era a regra básica? Despesas de Dom Pedro I não precisam de prestação de contas. Elas são ilimitadas. Estava lá num decreto assinado por ele próprio. Aí eu, sempre muito inocente, eu era um admirador do Dom Pedro II, pensei, não, Dom Pedro II, esse negócio não valia mais, né? Aí liguei para um dos historiadores que eu vou indicar aqui, disse, tá, quando é que tu vais fazer o livro sobre o Segundo Império? Ele fez sobre o primeiro, em que ele documenta e mostra isso. Por quê, professor César? Não, porque eu queria saber se o Dom Pedro manteve aquele decreto do pai dele de que ele não precisava prestar contas. Sim, ele manteve. Primeira República, oba, escolher governador, etc. Ah, professor, o senhor está deprimindo a gente. Estou deliberadamente. Quem sabe a ira celestial, no bom sentido, vem e vamos começar a tomar providências. Porque isso não é desculpa para ter corrupção. Pelo contrário, isso tem que ser o principal estímulo para a gente resolver que as coisas agora vão ser tratadas de maneira diferente. Vamos adiante, meu jovem. O que é ética? O que ela significa em instituição pública? Efetivação e atitude em comportamentos de um compromisso total com a res pública. Quem não é da área de direito, desculpe eu colocar o latim aí, que todo advogado adora um latinzinho, né? Mas é que essa expressão, ela diz tudo. Res pública quer dizer coisa pública. Coisa no seu sentido nobre, e pública por quê? Porque comprometida com o Estado? Não, senhor, comprometida com a sociedade com S maiúsculo. Porque
Porque não é coisa pública o que diz respeito ao Estado. Posso insistir com isso? O querido conselheiro Wilson Mondal não imaginou a alegria que ele me deu, me colocando nesse tipo de evento, para mim poder dizer isso, ó, atenção, res pública não é coisa do Estado, res pública é coisa da sociedade. Tribunal de Contas tem que conferir se esse Estado está atendendo a sociedade com S maiúsculo. Então essas coisas interessantíssimas e válidas que estão sendo boladas, ouvidoria, corregedoria, todas a serviço desse princípio ético. Repito, qual é? Isso aí que está sendo feito para o Estado ou para a sociedade? Se é para o Estado, opa, não vai dar para continuar. Adiante, meu jovem. Como é teu nome, meu filho? William. Qual é a antítese da ética? Aí é óbvio, é a corrupção. Desrespeitou a ética, desrespeitou o valor básico que é o bem comum, está sendo corrompido ou está sendo o corruptor. Em linguagem técnica, seja o sujeito, agente, seja o sujeito paciente da corrupção. Eu assumo a responsabilidade, eu coloquei entre aspas, isso eu digo em todas as palestras. Para mim, todo corruptor, passivo ou ativo, é um mau caráter. Porque a corrupção é desvio de caráter. A corrupção é a violência aos valores básicos da vida humana. Porque ela privilegia uma, duas, três criaturas em detrimento da coletividade. Isso é mau caratismo. Então por que o senhor escreveu entre aspas? Porque eu fico constrangido de dizer isso para uma plateia tão chique. Mas é mau caratismo, sim. É falta de caráter. Desculpa, ele não está aqui para se defender. Mas na última frase, o Pero Vaz de Caminha mostrou uma falta de caráter. Aí eu já começo a suspeitar de que toda aquela beleza que ele estava descrevendo antes é mentira, era só para agradar o rei dar um emprego para o sobrinho dele. O que ela faz? Tanto com os passivos quanto os ativos, eles são criminosos. Não adianta enfeitar. Todo corrupto, porque está corrompendo ou porque está sendo corrompido, é um criminoso. É um criminoso do ponto de vista ético, é um criminoso do ponto de vista da moral, que quer o bem, e é um criminoso do ponto de vista jurídico. Sabem os senhores e senhoras que estão aqui presentes, que dificilmente tu terás um ato de corrupção que já não esteja tipificado em algum lugar. Código Penal, Código Civil, na própria Constituição, está tipificado. Podemos ir adiante. O que é que caracteriza a corrupção? Lesão, não importa o tamanho. Eu sempre começo com aquela história do R$1.130, que eu não estou inventando. Está nas gravações do evento do Tribunal de Justiça. Como está a minha intervenção, dizendo, então se for 1.131 é que vira corrupção. Com todo respeito, minha colega, eu disse. Então, lesa a coisa pública, agride a sociedade, porque a coisa pública é justamente para realizar a função social. E é hostil o quê? Ao interesse coletivo / bem comum. Em linguagem de filme americano de Bambam, de western, de faroeste, olha que mau caráter que é o corruptor, ele é bandido mesmo. O passivo e o ativo. Estou pegando pesado demais aí, ô jovem? Estou indo bem? Obrigado. E aqui eu estou incomodando pela insistência, mas, pelo amor de Deus, tribunais de contas desse país, tipifica-se a corrupção independentemente do valor menor ou maior do prejuízo, era o que faltava, né? Fazer tabelinha, não apenas no sentido econômico. Eu tenho que considerar o sentido social, tenho que considerar o bem comum, não é?
aqui uma notinha de rodapé só para dizer, aqui estão os autores que fizeram e pagaram um preço, e pagam até hoje, fizeram pesquisas históricas independentes da história do Brasil e publicaram seus resultados de forma independente. É lá com eles que, por exemplo, tu fica sabendo de todas essas mazelas desde a carta. Pedro Calmon, Hélio Silva, Marco Morel e o Laurentino Gomes, que é o que está resgatando agora cada período da história política brasileira. É um grande historiador, ele se auto-intitula escritor, mas eu já disse, professor, o senhor é um historiador com H maiúsculo. E ele está resgatando em cada período o que houve de bom, mas ele não está colocando debaixo do tapete a corrupção e as mazelas dos períodos. Podemos ir adiante. William. O exame da corrupção como fenômeno individual e social deve ser realizado, no mínimo, sob 3 relevantes aspectos: o ético, o político e o jurídico. Podemos ir adiante. O que eu olho no ético? Vai ficar um pouquinho teórico agora, mas vocês vão ter a paciência comigo, que a gente precisa ter uma fundamentação teórica para poder discutir as coisas, não é? Posso dar uma sugestão? Observação de observador, né? Nós temos que começar a tomar cuidado, porque os nossos pareceres, desde o advogado até o conselheiro do Tribunal de Contas, os membros do Ministério Público, eles têm que ter toda a tecnicidade, fundamentação jurídica, etc. Não estou discutindo isso, né? Mas a gente vai ter que começar a colocar um bom molho ético nesses pareceres, porque isso vai tornar o parecer um instrumento educativo também. Porque a esperança, e não quero ser desagradável, a minha esperança é a geração do meu filho que está com 10 anos. Os meus filhos que têm, a minha filha mais velha, não posso dizer a idade, que é juíza de direito, está tentando. O meu filho do meio, também não digo a idade, procura ser ético. Quem pode revolucionar o ambiente do ponto de vista ético é a geração com 10 anos. Se ela for estimulada a só brincar de WhatsApp, ela não fará isso. A corrupção é uma indignidade. Numa das palestras que eu dei lá em Joaçaba, há um mês atrás, para alunos da UNOESC, na hora das perguntas, um deles pediu licença, um dos acadêmicos de direito, muito simpático. Professor, posso usar uma expressão popular para designar a sua palestra? Disse, fica à vontade, desde que não tenha palavrão, em homenagem às senhoras presentes. E ele respondeu, puxa vida, o senhor veio aqui e abriu a sua malota de ferramentas, que foi uma coisa mais linda do mundo. E eu disse, isso é um elogio ou uma crítica? É um elogio, professor. Estou abrindo. Ela é indignidade. Ou seja, quem a pratica é indigno. Pô, professor, é uma coisa pessoal sua? Não, ela é institucional minha. A minha tese de doutorado é sobre a função social do Estado. O que é isso? É o compromisso intrínseco do Estado com a sociedade. Sem ele, o Estado não é Estado. O Estado é instrumento de exercício de poder ilegítimo. Ela ofende a ética individual, mas o pior é que ofende a ética coletiva, né? Então ela é condenável por isso. Então, antes de invocar um argumento jurídico para condenar a corrupção, comece, por favor, pelos argumentos éticos. Porque ou o direito é a expressão da ética, ou o direito não será legítimo. E isso não é uma frase de efeito do professor César. Isso é uma convicção. Se o direito não corresponder à ética daquela sociedade, ele não é legítimo. Pode ter sido aprovado pelo tal do Congresso Nacional, o que quer que tenha acontecido, o quórum necessário, etc. Ele não corresponde à ética daquela sociedade, ele pode ser legal, mas legítimo ele não é. Como é que está o meu Ibope aí no pessoal que ficou mais atrás porque não tinha lugar na frente? Estou indo bem? Obrigado. Estou sendo bem ouvido aí?
Ótimo. Eu estou louco para ir aí para cima falar um pouquinho para vocês, daqui a pouco eu vou. Ele vai me deixar passar, eu vou arrastar os fios dele, tudo, mas eu vou aí. Então, o que a corrupção faz? Ó? São atitudes pérfidas. O que quer dizer isso? É atitude de mau caráter, de desvio de caráter. Comportamento insidioso, que é isso? Comportamento que ofende o interesse público e coletivo, e não só público. Na corrupção, eu não estou dizendo nada. De novo, se elabora, se trabalha com mentira, falsidade, a verdade é escamoteada. Tá, professor, já sei isso tudo, está ficando cansativo. Eu sei que vocês sabem isso tudo, mas eu vou ficar um pouquinho aqui cansando vocês hoje com isso. Vocês são muito estratégicos, muito estratégicos. E eu não estou falando isso só hoje, não. No ano passado, disse aqui nesse mesmo lugar, eu presido a Academia Catarinense de Letras e Juízes, nós fizemos um evento aqui maravilhoso sobre decisões estratégicas da Suprema Corte Brasileira, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, com expositores de alto gabarito, e eu disse isso, se tem um órgão estratégico para combater a corrupção mesmo, são os tribunais de contas. O papel de vocês no específico, talvez vocês não tenham ideia. Vocês são estratégicos. O que a jovem estava aqui dizendo, ela foi embora, ela não está aí, quero elogiar ela na presença dela. O que a jovem estava dizendo aqui são mecanismos que tem que funcionar assim mesmo, porque é assim. A ouvidoria é fundamental. Deveria ser constitucional, e eu estou conversando com um dos razoáveis deputados federais que me escuta, só tu tens que propor uma emenda à Constituição. Todo órgão público tem que ter uma ouvidoria. É a chance de escutar o povo e saber das mazelas que estão ocorrendo e que a burocracia já corrompida, não toda, mas aquele trecho esconde. Então, mocinha, se me permite, né? É simpático. O que eu quero dizer? Corregedoria, ouvidoria, fundamentais. Não só para o papel do Tribunal de Contas e seu trabalho, não. Para combate efetivo à corrupção. Porque elas são instrumentos do quê? Vou dizer o que eu comecei dizendo. São instrumentos da transparência. E sem transparência eu não consigo combater isso aí. Só que eu tenho que começar a institucionalizar a transparência, porque nesse país a gente conseguiu avacalhar até com a transparência não institucionalizada. Vamos ter que burocratizar a transparência, pelo menos numa certa medida. Desculpa, professor, o senhor está falando mal do seu país, eu amo o meu país, por isso que eu estou dizendo isso. E é só aqui, professor? Não, se eu for sentar aí com vocês para contar... Morei 6 meses na Itália, estudei, morei 1 ano lá nos Estados Unidos estudando. Estados Unidos, no estado da Califórnia, quando eu soube de algumas coisas na época, eu pensei, ops, esse estado deve ser um dos estados brasileiros fora do Brasil. Se alguém da Califórnia ficar ofendido, é só levantar lá. Hoje tem o Google para levantar essas coisas. Então não é só nosso. Claro que o gênero humano tem essa tendência, né? Mas nós estamos conversando sobre o nosso país. Para usar uma expressão do Machado de Assis, o Brasil está mazelado. O que é mazelado? Cheio de mazelas. Por quê? Agora estamos descobrindo. Porque campeia a corrupção, historicamente. Ah, professor, isso é do gênero humano. Isso é uma tendência do gênero humano. Faça um estudo, eu fiz, sobre a Dinamarca. Eu estudo a Dinamarca há mais de 20 anos. Porque como eu tenho formação na área de saúde pública, mestrado, doutorado, o Código de Saúde da Dinamarca é exemplar. E por isso eu acabei estudando a Dinamarca toda, na qual o Código de Saúde é cumprido. É obedecido, ao contrário de outros países desse mundo. Ou será que o Brasil está nessa exceção? Tem corrupção na Dinamarca? Tem. Só que a criatura não passa de 6 meses corrompendo, porque há mecanismos, não do tipo ouvidoria e controladoria, é que a população é tão consciente
que ela vai direto dizer, fui tentar tirar um alvará e vai direto para os mecanismos tipo Ministério Público. E não tem burocracia. Claro, se tem lá o devido processo legal. Esse é fundamental, que nem sempre nós estamos tendo nesse momento no país, eu como professor de Direito Constitucional tenho que dizer. Às vezes eu estou preocupado, porque temos que combater a corrupção, tudo, mas isso não pode significar descumprimento a uma regra, princípio constitucional inscrito na listagem. São 77 incisos no artigo 5º da nossa Constituição. 3 parágrafos. Num deles está direito sagrado, devido processo legal, liberdade de produção de provas, mas esse é outro assunto. Vamos adiante, William. E aqui vem a parte que mais me agrada falar, por quê? Porque eu já percebi que são poucas as pessoas, com todo o respeito, que têm a consciência, depois que a gente fala, é mesmo. Eu insisto, um ato de corrupção é uma agressão à democracia. Deixa eu ver se eu vou enxergar daqui. Meu óculos está ótimo. Então, e aí eu fui buscar o Bobbio, que é, para mim, o que melhor desenha a democracia contemporaneamente, e propõe uma democracia mesmo, que não pode ser demagógica. A gente não consegue ir para a praça pública e decidir tudo em praça pública. A gente tem que ter um sistema eleitoral bem feito, temos que aprender a escolher os nossos representantes, para a nossa democracia ser saudável, mas não é só isso. Então, primeiro, é um sistema político que nos permite a maior aproximação possível entre as exigências da moral e da ética e a política. No momento em que houver um regime autoritário, dificilmente a corrupção não vai campear. Exemplo histórico. A ditadura Vargas, a corrupção na ditadura Vargas era muito parecida, esses historiadores mostram, com o que nós estamos assistindo hoje. Muito parecida. E é um herói nacional, porque fez a CLT. Não estou entrando no mérito da CLT, não. Deu o golpe de Estado, assumiu o poder, posso usar uma expressão juvenil? Na marra, ficou 15 anos na marra do poder, sufocou a oposição, foram 15 anos sem poder legislativo no país, 15 anos em que o Brasil não foi federação, porque os governadores de Estado eram nomeados por ele, eram interventores, personalmente por ele, confinou os descendentes de alemães. Nós tínhamos uma fazenda de confinamento em São Bento do Sul, meu avô foi confinado. Ora, imagine, ele chegou da Alemanha fugindo do nazismo, e não era judeu, mas era amigo de judeus. Olha o pecado lá na Alemanha. Como que tu é amigo de judeu? Chega aqui, claro que ele não sabe cantar o hino nacional em português, pois ele chegou, e é confinado até aprender português. Então eu não estou contando o que me disseram, estou contando o que a minha avó e o meu avô me disseram. Então esse é o probleminha de que nós só temos a história oficial, né? Então, foi um horror, foi uma ditadura rigorosa, corrupção campeando. Isso, a literatura oficial. O Getúlio não tem nenhum mérito? Tem um grande mérito. A CLT, por mais defeitos que ela tem. Mas, tem que considerar o conjunto, né? E não sonegar a informação. Por que estou desse discurso? Porque é agressão à democracia. Tirou o regime democrático, enfraqueceu a democracia, o risco da corrupção triplica. Por quê? Porque aí os mecanismos de controle não estão, né? Está muito chato isso que estou falando? Estou exagerando no meu tom irado? Sou brasileiro, eu quero meu país decente, puxa.
Quero poder dizer para esse meu menino de 10 anos, meu filho, Ralph, querido, tu moras num país decente. Eu não consigo dizer isso para ele. Infelizmente. Não posso dizer para os sobrinhos dele, que são meus netos, queridos, Brasil é um país decente. Eu não posso dizer porque eu estarei mentindo, e aí é antiético. Ainda bem que eles ainda não me perguntam, como é esse país, papai? Porque eu usarei um artifício do Florianopolitano quando eles me perguntarem. Eu sou cidadão honorário de Florianópolis, me sinto manezinho, estou aqui há muitos anos já. E aprendi uma expressão ótima. Quando vem uma pergunta que a gente não pode, não sabe responder ou não convém, aqui em Florianópolis diz assim, mas você tem que fazer o tom certo. Pois então. E tem que dar um sorrisinho. Então, se eles vierem, meu filho, meus netos, perguntarem como está o Brasil, eu vou dizer, pois então, vou fazer esse sorriso hipócrita aqui. O que mais que o Bob diz? A democracia é idealmente o governo do poder visível. Ou do governo cujos atos se desenvolvem em público, sob o controle da opinião pública. Se as senhoras e senhores me perguntaram, mas por que ele disse idealmente? Porque na maior parte dos estados e sociedades do mundo ele é só idealmente isso. Tá, mas não tem nenhuma exceção? A Dinamarca e o Canadá, por exemplo, e estou dando agora 2 exemplos de 2 matizes ideológicas diferentes, tá? Ele vem com a Dinamarca porque ele é socialista. Então estou vindo agora com o Canadá, que é neoliberal. Esses são 2 estados que estão muito próximos da democracia correta que deve ser praticada. Então não vem me dizer que é do gênero humano, que tem 2 estados pelo menos, e que esses padrões são elevadíssimos. Os últimos 2 corruptos pegos na Dinamarca estão com prisão perpétua. Não tem conversa. Está comprovado, está lá, devido ao processo legal, terminou, pronto. Não vai ter sursis. Não vai ter perdão assinado por presidente da República em Natal ou Ano Novo. Vamos virar? Esse material que está sendo projetado, ele vai estar amanhã já no meu blog. Meu blog não tem finalidade econômica, pelo contrário, ainda tem que pagar um técnico de informática para me ajudar, que eu não entendo nada daquilo. Quando o meu guri de 10 anos está, ele é que faz. Aí ele que pede aumento da mesada. Claro, prestando serviço técnico. Mas estará hoje à noite ou amanhã disponível esse material. Se ninguém precisa copiar nada. Está lá, inclusive, com as referências bibliográficas. Né? Agora, esta é a grande proposta do Norberto Bobbio. Os que estão aqui, que fizeram carreira política ou vão fazer, por favor, não precisam concordar, mas só assimila e reflete um pouquinho. Precisa ter essas 6 características. E se vocês disserem, o Bobbio e o senhor são 2 sonhadores, eu responderei sim, mas o nosso sonho é tão bom, quem sabe um dia ele se realiza, né? Olha lá o que é. Primeiro, eleição direta, periódica, secreta e universal. Nós vamos ter eleição secreta nesse país em 1950. Fomos descobertos em que ano mesmo? 1500. Que vergonha, né? 450 anos depois da descoberta, nós vamos ter a primeira eleição secreta para valer. Quem ganhou a eleição? Getúlio Vargas. Legítima eleição, porque foi secreta. Não estou discutindo. Ganhou. Ela foi secreta. Agora, como é que chegou a criatura que foi lá votar na secreta, aí já é outra conversa. O que mais que ela é? Universal, com a exceção, que tem que ter uma idade mínima e só. Porque, sabem as senhoras, nós só fomos ter permissão constitucional para a mulher votar na Constituição maravilhosa mesmo de 1934, que só durou 2 anos. Oba! Ela era tão boa que só durou 2 anos. Ela era inspirada na Constituição de Weimar de 19, na Alemanha, que só durou 2 anos, olha a coincidência. E inspirada na Constituição mexicana, antes, 1917, que só durou 2 anos. México e Alemanha e Brasil, sucedeu-se o quê depois delas? Ditadura. Essa Constituição é 34, Getúlio homologou como presidente, e em 37 ele deshomologou e fez uma carta impositiva,
que é a nossa Constituição polaca, é o apelido, porque é ditatorial, de 1937. Mas em 1934 as mulheres já receberam o direito de votar, que não lhes foi retirado quando houve eleições, porque até o fim da ditadura do Vargas não teve eleição. Eu ouvi dos meninos em Blumenau dando palestra: pô, professor, o senhor não está dando direito de defesa para o Getúlio Vargas? Vai ver nos livros. O que eu posso fazer? Vou fingir que a história oficial é que vale? Não. Eu não consigo fazer isso. Ah, mas é só nele que o senhor bate? Não, porque eu não tenho tempo, senão eu bateria no Dom Pedro I e com lágrimas no Dom Pedro II. Porque o Dom Pedro I, um defensor do Dom Pedro I, eu fui dar palestra, tinha alguns monarquistas, que eu respeito muito, em Criciúma, por sinal, inteligentíssimos, os meninos. Oh, professor, mas o Dom Pedro I está desculpado, porque ele não tinha cultura. Por isso é que o Dom Pedro II é tão culpado quanto, porque ele tinha muita cultura. Que nós estamos vendo o que aqui? Que cultura só não resolve, né? Se essa cultura não estiver amparada numa ética boa, concorda comigo? Não adianta ser culto. Eu tenho pessoas que participaram na minha vida, somente quando eu era garoto, que a minha avó tinha um hotel ali onde é o Edifício Canadá, aqui em Florianópolis, na Rua Marechal Guilherme. Pessoas que trabalhavam no hotel, que eram de uma ética sensacional, e eram semi-analfabetos, mas eram extremamente éticos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro, possibilidade da participação popular na iniciativa legislativa, que nós temos na nossa Constituição. É pouco exercida porque as exigências estão exageradas. Nós temos que exigir dos nossos candidatos para o Congresso Nacional uma mudança, amenizar as exigências dos projetos de iniciativa popular. Porque as exigências ali dão uma bloqueada. Depois, plebiscito e referendo, que é uma prática em alguns países do mundo usual e que nós só usamos para o que chamamos de grandes momentos. Vamos ver se nós queremos parlamentarismo ou presidencialismo. Não. Há outros grandes momentos, como, por exemplo, vamos fazer reforma da Previdência do jeito da proposta ou não? Faça um plebiscito. Eu vou depor aqui, eu fui juiz lá, vou elogiar os funcionários. A nossa justiça eleitoral está preparada para, com lisura, ser a infraestrutura de plebiscito, de referendo, 5, 6 por ano. Ah, mas custa caro. A democracia tem um preço a pagar. Não custa tão caro quanto a corrupção, isso eu garanto. Tem que respeitar a coisa pública. Agora o homem está ficando chato na palestra, mas eu vou dizer isso 20 vezes aqui. E agora? Tem que ter um compromisso indelével da sociedade e das instituições públicas com o quê? Com o interesse coletivo e bem comum. A sociedade também tem que estar comprometida com isso. Quando ela se omite a, craseado, fiscalização de corrupção, ela está sendo conivente com a agressão ao interesse público. E conivente contra o bem comum. E, por último, a prática permanente da transparência na gestão do poder público. Eu ia fazer isso em cor azul, bonita, mas como eu sou semidaltônico, eu não ia enxergar a cor mesmo, então deixei em preto. Mas isso era para homenagear vocês. Porque, volto a dizer, eu aceitei o convite e vim aqui para dizer isso nos olhos de vocês. Tribunal de Contas é um dos principais, se é que não é o principal, órgãos do Estado que tem o compromisso com a sociedade de identificar e combater a corrupção e defender o bem comum ou o interesse público. Então, se a menininha lá perguntar, pô, professor, o senhor encaixou na nossa agenda, tal, que me convidou, encaixei para poder dizer isso para vocês. Porque eu não sei se estão dizendo isso para vocês. Tem muita gente que não quer que vocês saibam disso. Me diz outro mecanismo que tem a força institucional que vocês têm. Por favor, a palavra está aberta. Me dá um exemplo com essa força. Se tu me disseres, Ministério Público, o papel dele é outro.
Eu estou falando quem está olho no olho com a administração pública todo dia? Tribunal de Contas. Ou estou exagerando, minha senhora? Não. O Ministério Público tem que ser acionado para. Vocês não. É dever de vocês estar olho no olho da administração pública. Eu, como cidadão, não preciso pedir isso para vocês ou requerer isso para vocês. Agora, se vocês me derem uma boa ouvidoria, uma boa controladoria, puxa, vocês vão ajudar, eu vou poder chegar mais rápido em vocês, eu, cidadão. O senhor acha que eu estou exagerando? Não, né? Espero que não. Nisso, no específico, no papel do Tribunal de Contas. Em outras palavras, eu disse isso em julho do ano passado, quando fizemos aquele evento supremo. Na abertura que eu falei em nome da Academia de Letras Jurídicas, eu disse isso. Estou no ambiente, estava aqui o nosso presidente Salomão Ribas, educador, jurista, estou no único ambiente capaz de deter a corrupção. Isso eu disse no meu discurso. E continuo dizendo. Integralmente deter. Aí tinha um membro do Ministério Público, ficou com ciúme, me cobrou no corredor e disse, não, vocês também são, mas vocês não têm a agilidade que um Tribunal de Contas pode ter. Aí é uma questão de tempo, né? Sem cometer injustiça, mas de acelerar. William, demorou, mas pode mudar, William. Faltam só 5 minutos, por que tu não dissesse quando faltava 10? Ó a minha cara de magoado aqui, ó. Então, ela é a antítese da transparência. O corruptor é inimigo da democracia. William, vamos lá, que agora nós vamos fazer igual o time do Botafogo. Vamos atacar esse negócio aí. Se bem que o meu time está meio fraquinho, mas tudo bem. No aspecto jurídico, o diagnóstico é objetivo e peremptório. Já disse antes, corrupção viola a Constituição, Código Civil, Código Penal, toda a legislação administrativa, tributária, previdenciária, a eleitoral. Essa, então, é agredidíssima. É impressionante a agressão que a corrupção no Brasil faz à legislação eleitoral. Eu não pus etc, porque como cientista eu não uso a palavra etc, mas dá para fazer uma lista grande. Todo o espectro completo do direito se encaixa na corrupção. Vamos adiante, William. O tempo ruge e urge. Temos que combater sempre. Agora estou sendo bem resumido, né? E aí eu venho com uma coisa óbvia, mas eu tenho que vir perto do fim. Só para lembrar, além de tudo, tanto o corruptor quanto o corrompido agridem a cidadania, né? Atropelam os direitos do cidadão. Os dois. 3 aspectos, ético, político e jurídico. Não tem jeito, não dá para tolerar a corrupção. Insisto de novo, não dá para tabelar valor de corrupção. Qualquer valor é corrupção. William? Não há maior inimigo da democracia que o cidadão apático, indiferente, cético, ou pelo contrário, vamos ver, pouco respeitador das regras, que infringe sem muitos escrúpulos quando está certo de passar despercebido. Ontem eu não sou perfeito, mas ontem, por exemplo, numa situação de trânsito, eu flagrei uma autoridade cometendo a infração porque achou que ninguém estava vendo. Irei encontrar logo com ele e direi, eu só notei a tua placa, mas eu vi que a autoridade, meu filho, que tu exerce, não te permite estacionar num lugar reservado para portador de necessidade física. Então, quando tu for fazer o próximo discurso, vou tudo dizer, foi meu aluno, vai pagar o preço de ter sido meu aluno. Próximo discurso que tu for fazer, tu pensa bem no que tu vai dizer sobre ética. Esse é o problema do professor César. Ele diz o que ele pensa. E se é meu ex-aluno, paga o preço. Eu sou perfeito? Não sou. Mas eu não ocuparei a vaga de um portador de necessidade especial. Eu andei 2 anos de bengala. E não é só por isso, mas eu sei como é. Adiante. 2 dimensões. Primeiro, tem ética na instituição. Mocinha, eu ganho mais 3 minutos? Prorrogação? Quem é a chefe aqui que manda? É a Adriane?
Eu tenho prestígio com a Adriane. Ela me deixa, ó, vice? Ela me deu 3 minutos. Primeiro, os atores políticos e administrativos devem comportar-se com total compromisso com o interesse coletivo e bem comum. Vocês, volto de novo, quero comunicar que todo servidor público que trabalha em Tribunal de Contas é ator político e administrativo. Político no sentido nobre da palavra, que é qual? Vocês têm compromisso com o exercício do poder legítimo e legal. Segundo, a sociedade é que tem que se movimentar, né? E tem que ser movimento sólido. Posso dizer uma coisa desagradável? Que não se faz através de WhatsApp, lamento. Tem um lugar para fazer um movimento sólido contra a corrupção. É a urna indevassável na eleição. É nós diminuirmos as abstenções. Eu acompanho as eleições dos 20 últimos anos. A nossa abstenção somada com a ausência, porque a multa é R$ 3,11, está chegando em 35%. Quando ela chegar em 40%, todo cientista político, meu colega, na Itália, nos Estados Unidos, que lá eu fiz amizades, dirá, ops, as eleições de vocês não são mais legítimas. Só tem 60% comparecendo. Aí eu coloco o branco e nulo, aí a legitimidade acaba mesmo, né? É lá o lugar. Não é grupo de WhatsApp, não é bater panela, até que bater pode, na democracia pode, mas não é a batida de panela que vai resolver isso. Eu espero que as pessoas tenham consciência disso. Não, é lá na hora de votar. Não fazer concessão nenhuma. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor César Passoldi. Convidamos a todos agora para um coffee break que está servido aqui no hall do nosso prédio. E lembramos que nosso retorno será em 20 minutos para darmos prosseguimento às atividades da tarde.